E nós continuamos no condomínio Everbee. Lembrando que eu estou usando a palavra condomínio, mas na verdade este será um bairro. E por que um bairro? Porque aqui a gente chama regiões que estão sendo criadas e desenvolvidas com casas, escritórios, comércio como um novo bairro. Então esta é uma Master Plan Development. E nesse vídeo e no próximo eu vou te mostrar duas casas no valor de 800 a 880 mil dólares, que você vai ver a entrega delas. Essa aqui principalmente é uma casa espaçosa, muito bem dividida e com vários upgrades. E essa casa, quando você entra, ela, pelo menos é a minha sensação, tá? E é isso que já ficou gravado para que quando eu converse com você, eu saiba distinguir na minha cabeça de qual planta nós estamos falando. Para mim, essa é uma casa clássica. Por quê? Porque ela é subdividida sutilmente em ambientes, apesar de não ter muitas paredes. E antes de eu mostrar os ambientes que estão ficando para trás, eu quero materializar essa informação. Você vai ver que eu tenho 4 ambientes nesta planta que estão nessa posição, porém eles estão muito bem divididos sem nenhuma parede. Então eu tenho nessa posição uma sala de estar mais formal, ou pode ser uma adega. Eu tenho a minha sala de televisão, eu tenho a minha sala de convivência com a cozinha e mais a área de refeição. E agora que a gente já conseguiu contextualizar essa questão do clássico, não sei se você concorda comigo ou não, pode até deixar teu comentário ali, não tem problema nenhum. Essa é a minha percepção. Então, quando a gente entrou pela porta principal, eu já vou ter uma suíte aqui embaixo, e uma suíte efetivamente de um tamanho bom, não é uma suíte enorme, também que eu diria que é uma suíte para visitas. Ela tem um espaço bom de circulação, mas ela não é a maior suíte que a gente já viu, tá? Mas ela é excelente. E eu tenho daí o banheiro com uma cuba, mais um chuveiro, e o que é bacana que você vai ver nessa construtora, eles começaram a trazer opções de divisórias para os closets, tá? Que essa é uma opção bem simples. Ele é um aramado, mas ele já é um aramado com algo a mais, tá? Então eu já tenho gavetas, eu tenho as minhas prateleiras e eu tenho uma proteçãozinha para não marcar minha roupa, enfim, tá? Eu já tenho mais opções que agora efetivamente eu tô conseguindo materializar para você. Saindo dessa primeira suíte, eu volto para o hall. Ele é muito largo, ó, meus 2 braços estão abertos e eu tenho espaço ainda entre essas paredes, então tem mais de 1,5 metro, certamente tem quase 2 metros de largura. Eu tenho opções aqui, eu paro nesse momento, eu posso ir para a minha direita, onde vai estar o lavabo e mais um coat closet. Eu tenho uma área de armazenagem aqui do lado, e isso aqui que me ganhou nessa casa. No final daquele corredor, quando eu abro essas 2 portas, eu tenho esse escritório. E por que me ganhou? Hoje eu trabalho muito dentro de casa. E a posição desse escritório é perfeita, porque eu não tenho nenhum ruído em volta de mim, com exceção da garagem, mas a garagem não é um ambiente que a todo momento as pessoas estão entrando ou saindo. Então eu tenho esse corredor que me isola e eu tenho uma área muito grande. Coube um sofá, uma mesa de centro, uma escrivaninha e mais as estantes de livro. E eu quero aproveitar para te convidar a fazer um contato comigo, onde quer que você esteja, se você estiver no Brasil, se você estiver no Canadá, enfim, em qualquer lugar do mundo, vamos agendar um Zoom, assim eu consigo te conhecer, entender quais são as tuas necessidades e também como eu consigo te ajudar. Saindo do escritório, nós temos a porta da garagem, que é uma garagem para 2 carros. Adoro a questão do vidro ali na porta, porque traz claridade aqui para dentro.
Então, vim pelo corredor do escritório, passei pela garagem, eu chego nesse meu primeiro ambiente sutilmente estabelecido, tá? Aqui a construtora usou como uma sala de estar mais formal, você poderia ter uma adega, enfim, uma sala de leitura, o que você quiser. E a partir desse momento para cá, eu já entro em toda a minha área social e de convivência da casa. Por quê? Porque o meu ponto focal é a cozinha. Eu particularmente entendi o conceito que a decoradora quis usar aqui, que a design quis usar aqui, mas eu não sei se é muito funcional, porque eu não gosto dessa questão de ter sofás um de costas para o outro, mas ok. Ela conseguiu dividir uma área muito grande, muito longa, em uma sala de televisão, mais uma sala de estar, para quando você está no preparo de alimentos ou alguma coisa, tá todo mundo integrado nesse ambiente. O que mudaria, né? Isso é só uma ideia pensando, você teria um sofá talvez em L, nesse sentido, para que eu não atrapalhe a minha passagem da porta daqui para lá, e ao mesmo tempo eu entendo por causa desta circulação aqui. Mas enfim, isso é trabalho da design, não é meu, mas é que tá esquisito, tá? E já que eu tô brincando, né, de design de interiores, o que acontece nessa posição? É a minha sala de refeição. Eu não teria uma sala de refeição formal, talvez lá também pudesse ser esse ambiente, por isso que eu consigo criar várias situações nessa casa. Eu estou com uma mesa aqui de 8 lugares, porém eu tenho espaço de circulação e certamente eu conseguiria ter uma mesa de pelo menos 10 lugares nessa posição. Alguns destaques interessantes de acabamento. A construtora escolheu um piso que eu chamo de piso frio, mas o que é? É um piso de porcelanato imitando madeira. Eu gosto e quero chamar a atenção para o seguinte: aqui nos Estados Unidos não é muito comum, eles não conseguem fazer a junta seca. Então a gente sempre vai ter um rejunte e um espaçamento de rejunte um pouco maior do que nós estamos acostumados no Brasil, tá? Me perguntam, Patrícia, você acha feio? Eu não acho feio porque eu acho que eu já me acostumei e entendo que eles não conseguem fazer, principalmente nas construções que não são custom, que não são feitas sob medidas. As construtoras não têm tempo para ser tão detalhistas assim, por isso que eles usam esses espaçadores um pouco maior e eu acredito que isso facilite e dê agilidade na construção. E tá super bonito aqui. Outro ponto que eu vou chamar a atenção de upgrades, eles usaram uma linha da KitchenAid para todos os appliances, então os eletrodomésticos estão com essa linha. Eu tenho coifa que puxa, suga todo o odor para fora. Outra coisa, eles colocaram o roda-teto de armários lá em cima e mais uma sanca, que é algo que no Brasil em algum momento foi muito utilizado, né? Que aqui a gente chama de crown molding. Antes de eu falar sobre o lanai, que é de um tamanho ótimo, eu quero mostrar essa despensa. Essa sim é uma walk-in pantry. Ela é enorme, ó, ela tá em L. Eles usaram o mesmo aramado que usaram no quarto aqui de baixo, naquela suíte. Então eu tenho esses ajustes que podem ser feitos nas alturas, que eu acho ótimo. Ele é muito fácil de fixar, esse sistema deles é bem inteligente. Não estou dizendo que é o melhor sistema, eu estou dizendo que é uma alternativa. Por quê? Porque aqui hoje existem muitas opções de armários embutidos como a gente tem no Brasil. Porém, o americano é muito mais acostumado, ele é muito mais prático. Então, ele às vezes opta por situações como essa. E a minha intenção aqui é mostrar que dá para organizar, que tem espaço. Nós saímos da despensa, eu quero mostrar para você esse lanai. Ele, para o tamanho da casa, para a largura dessa casa, não é muito grande, mas é super funcional. Por quê? Porque eu tenho a minha Summer Kitchen ali, eu tenho toda a minha parede com os equipamentos, eu vou chamar assim, mas né, com a churrasqueira, com a coifa, minibar e pia. E tem um espaço para minha mesa e cadeiras. A única coisa que faltou, mas num momento que você está construindo, que você vai escolher a tua piscina,
você pode pedir certamente por um deck maior, onde você consiga colocar as espreguiçadeiras. E olha que interessante, lembra que eu comentei que este piso é um piso cerâmico, ou seja, é um piso de porcelanato imitando madeira? Quando eu chego na escada, agora eu já tenho a minha madeira mesmo, tá? Então a temperatura dessas duas superfícies é completamente diferente. Eu adoro essa porque é mais quentinha, isso aqui é gelado. Bom, mas eu tenho essa transição, não está brigando, ela é uma transição de cores muito próxima, o que deixou lindo e sofisticado. Agora, subindo, os espelhos são brancos, eu não tenho, por exemplo, ó, legal, eu tô com sapato de ponta, eu já bati e deve já ter marcado aqui, né? A construtora tá aqui para arrumar. Mas é esse o comentário que eu faço às vezes do espelho branco, porque o sapato bate e acaba fazendo marquinhas e isso dá uma manutenção maior. É muito mais bonito o branco, mas a funcionalidade não é tanta. Subindo a escada, você conseguiu perceber que eu não tenho a possibilidade, pela posição dela, de colocar um guarda-corpo vazado, mas a partir do segundo lance, né, a partir desse meu patamar, eu já venho com ele vazado e todo metálico. No segundo andar agora eu vou começar direto pelo loft, porque eu tenho uma possibilidade de customização que a construtora fez nesta casa modelo e que eu vou te mostrar aqui. O que acontece? Ela utilizou de um opcional estrutural, que é incluir mais uma suíte nesse andar. Eu vou te mostrar nos quartos o que interfere, mas aqui no loft interfere nesse dente aqui. O que é esse dente? Esse dente é o closet do quarto ao lado. Mas, apesar de eu ter perdido esse espaço aqui, ainda assim é um loft imenso. Eu tenho um sofá de canto com 6 lugares, mais aquele meinho lá. Eu tenho 4 portas de um aparador. Essa televisão aqui poderia ser muito maior. Enfim, é imenso. E para que você não perca o gancho ou o entendimento do espaço ali do closet, o que acontece aqui? Então, aqui fisicamente é isso. Eu entro, tenho a minha janela, o espaço para cama, a minha cômoda e aqui está o closet e essa parede é a parede do loft. Se eu não tivesse a segunda suíte no andar de cima, tudo isso mudaria. Essa minha parede estaria reta e a posição, eu teria nesta posição lá uma porta que entraria num walk-in closet. E por que eu teria aquela porta que entraria num walk-in closet? Porque quando eu chego neste quarto, que foi transformado em suíte, esse walk-in closet estaria virado para aquele quarto e na posição onde está o meu banheiro, eu teria outro walk-in closet para esse quarto aqui. Ó, já estou na segunda suíte dessa casa. A primeira estava lá embaixo, agora essa segunda de um tamanho ótimo para um adolescente, enfim, excelente o tamanho. Eu entro aonde? Na minha lavanderia, que, nossa, o sonho de consumo, né? Eu tenho 2 janelas na falta de uma, eu tenho 2, maravilhoso, extremamente claro, né? Então eu vou ter as máquinas de lavar e secar, isso aqui é um opcional, eu posso escolher ter esse armário sobre as máquinas. E eu quero comentar uma coisa depois que nós vamos voltar lá na cozinha para falar sobre isso. Eles escolheram colocar o que a gente chama de utility sink, então é o nosso tanque, né? Ele é profundo aqui nesse caso e eu tenho esse espaço bem bom, tenho uma área ainda para até ter... Eu passo roupa. Não, até ter uma arara para todas as roupas que eu tivesse passando aqui, eu conseguiria pendurar ali. Essa é a minha terapia. Ai, olha que maravilha, excelente, adorei a ideia. O que acontece, né? Eu tenho a minha rouparia dentro da lavanderia. Ótimo. Por quê? Lavei toalhas de banho, lavei os meus lençóis, aqui mesmo eu dobro e aqui mesmo eu guardo. Perfeito, adorei, perfeito. Eu vou ter mais um banheiro,
que vai me servir este quarto e aquele quarto na minha diagonal. Esse quarto aqui, o que é maravilhoso? Eu tenho também mais um walk-in closet. Só recapitulando, então, no andar de baixo eu tenho uma suíte com um walk-in closet. Nesse andar de cima eu tenho uma segunda suíte com um walk-in closet. Aí eu tenho este quarto com um walk-in closet. Eu tenho um quarto sem o walk-in closet e a suíte principal. Então, este quarto com aquele quarto utilizam aquele banheiro. Agora, eu tenho mais uma área de ar-condicionado aqui e eu adoro essa construtora porque ela sempre faz o acabamento nessa área, que às vezes as construtoras deixam ela bem mal acabada, porque não é uma área que as pessoas vivem, não é uma living area. Então, saindo da posição onde eu tenho as máquinas do ar-condicionado, eu chego na suíte principal. Quero comentar com você para você perceber a altura das portas. A gente está no segundo andar, não são portas altas, mas como os ambientes são amplos, eu não tenho a sensação muito de claustrofóbica ou que o ambiente é baixo, tá? Então eu tenho uma cômoda, poltrona, uma cama king, mesas de cabeceira, é um quarto super espaçoso e vou ter o meu walk-in closet, que é enorme, duas cubas. Eu vou chamar a atenção para o armário, onde aqui eu tenho as gavetas, né? Eles escolheram as gavetas e a gente chama isso de soft touch, ele vai com amortecimento. Uma coisa que eu percebi, mas para o meu gosto e o meu entendimento, eu não acho que seja funcional. Eu acho lindo esse acabamento escuro, lindíssimo, é elegante, é atemporal, eu entendo, né? Ele é ao mesmo tempo, pode ser até audacioso, eu sei que ele tem uma personalidade mais forte, né? Mas a gente consegue já perceber, ó, ele marca bastante. Então aqui eu tenho uma marca de alguém que deixou uma garrafa d'água e o que mais, assim, eu penso no dia a dia é o seguinte: a nossa água aqui não é das melhores, né? A gente tá num pântano, então a gente tem uma água que é um pouco mais calcária. E, por exemplo, na minha casa ela tem até ferro, tá? O que isso faz? Isso mancha. Então, com o passar do tempo, você tem aquele trabalho adicional de tirar o acúmulo daquela sujeirinha que fica por causa da água que se acumula ali, tá? Isso é só um pensamento. É lindo, mas não sei se é funcional. Eu talvez não escolhesse assim. A gente tem daí a banheira. Vou ressaltar que isso aqui são aqueles acabamentos que me incomodam, que eu acho perigoso e não acho funcional, mas eles acertaram, fizeram o box com o que nós chamamos de frameless. Então eu não tenho nenhuma moldura nas partes maiores do box, né? Eu vou ter só nas partes fixas, um detalhe bem pequenininho. E você lembra que na lavanderia eu falei que eu ia comentar sobre um acabamento aqui da cozinha? E o acabamento é esse aqui, ó, embaixo dos armários, tá? Por mais que você escolha o melhor nível ou o armário mais caro que a construtora tenha para te entregar, você sempre vai ter esse tipo de acabamento. Esse é um dos motivos que usa-se esse acabamentinho aqui. Por quê? Porque eles não pintam e isso é padrão. Nas casas customizadas, onde eu tenho um outro estilo de armário, eu tenho sim a possibilidade de escolher que ele venha acabado. Mas casas de construtoras semi-custom, sempre você vai ter essa situação aqui. E talvez na imagem você tenha visto que tem fitas de LED, eles têm como opcional você colocar ou não,
Muitas das construtoras deixam apenas o que eu chamo de espera. Eles deixam o cabo para que você possa fazer a conexão e instalar posteriormente a fitinha. E agora vamos falar das características técnicas dessa casa. Ela tem 2 andares, 2 vagas de garagem. Neste formato, ela tem 3 suítes, sendo uma principal e 2 menores, e mais 2 quartos. Então ela tem 5 quartos, 4 banheiros, 1 lavabo e mais o escritório. Sem falar nessa sala imensa aqui. Qual é o tamanho dela? Ela tem 322 metros quadrados de área de ar-condicionado. Lembrando que eu não estou contando a área do lanai, que é essa área externa, e nem as 2 vagas de garagem. Valor base dela, hoje nós estamos em março de 2024, todos esses valores estão sujeitos à mudança. O valor base dela é de 712 mil dólares e eu sempre faço uma conta meio de arredondamento, que eu estimo que 15% do valor a mais da casa será gasto em lote, upgrades estruturais e upgrades de acabamento, trazendo essa casa para uma faixa de 820 mil a 825 mil dólares. E se você gostou dessa casa, eu te convido a continuar assistindo o canal, porque na próxima semana eu vou te mostrar uma outra e você vai me dizer qual das 2 você prefere. E se ficou alguma pergunta sobre essa casa ou outras, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me liga e eu te vejo no próximo vídeo.